Capítulo 3. Escaramuças de amor. No hall amplo e artisticamente decorado, numerosos rapazes e moças se entretinham alegremente, na algazarra própria dessas reuniões juvenis. Rose se fazia de dona da casa. Nesse momento estava demonstrando os passos de uma dança americana, em moda. Os rapazes e as moças exageravam comicamente as curvaturas, as gingas e os balanços, que resultavam todavia em uma movimentação geral, mais ou menos uniforme e graciosa, que as risadas e os dichotes de gíria tornavam realmente pitorescas. Rose bateu palmas, o encarregado da orquestra desligou a vitrola, e os pares se alinharam lado a lado, obedientemente. Vamos agora comer, devem todos estar com fome. Ficou de lado, deixando os pares passar para a sala anexa e prendeu o braço de Carlos Vieira quando este se aproximou. Entremos juntos, quero falar com você. As ordens, professora. Professora de quê? De dança, ora essa. E muito competente. Ora, deixe de ironias. Pelo que vi, prosseguiu ele, mordaz, como se estivesse constrangido com alguma coisa, se você algum dia ficar pobre, poderá bem ganhar a vida. Poderei ganhar de muitas maneiras, não só dançando, respondeu Rose um tanto desagradada. Mas logo, voltando à cortesia de sempre, sou a dona da casa, você sabe, e preciso animar a festa. Claro que sim, mas não precisa fazer muito, com sua beleza e sua graça, anima de todo jeito e não lhe faltam admiradores obedientes. Por que não fala claro? Não gosto desse seu jeito. Disseram-me que, na alta roda, é de praxe ser diplomata e estou tentando acertar o passo, continuou ele no mesmo tom. Deixe de bobagem. Você bem sabe que não tenho preconceitos e gosto de gente simples, sincera. Desculpe, neste caso vou atravessar o rio. Pois, passe logo e acabemos com artifícios. Assim dá mais certo e não precisa arriscar diplomacia alguma. E se não der certo? Fica derrotado, mas sempre fez o que pôde. Quer dizer que você me aconselha a ser audacioso? Isso é com você, não comigo. As iniciativas são dos homens e não das pobres das mulheres. Você é modesta, Rose, neste nosso caso, não deve eximir-se de dizer que sim ou que não. Que nosso caso? Não estou entendendo. E, para fugir ao aperto, entrou na sala e passou a servir a todos com desusado interesse. Carlos retirou-se para um vão de porta e sentou-se junto a um grande vaso ornamental de palmeirana, ficando por ali a meditar sobre o que Rose dissera. Reconheci a habilidade dela em plantar em seu espírito esperanças rápidas que, logo em seguida, aniquilava, e concordou, por fim, que não levara melhor na esgrima de palavras, e permanecia no mesmo ponto em que se encontrava antes, perdendo uma excelente oportunidade para declarar-lhe seu amor. Será que ela pensa que sou um ambicioso vulgar, e viso a riqueza que possui? Ou queria se referir aos sucessos que eu poderia conquistar na vida pública e não no coração dela? Teria me enganado tanto? Por fim desistiu e passou a examinar os grupos que, ao redor da mesa, tomavam alegremente a merenda. Enquanto meditava, Rose se aproximara e, sem o saber, postara-se junto ao vaso, do lado oposto. Estava agora conversando com Bendy. O que você fez? Perguntava este, que Carlos afastou-se e sumiu. Não fiz nada demais, conversamos sobre assuntos ligeiros. Por que você quer saber? Porque sou amigo dele, bem sabes, somos amigos íntimos. Você pensa que eu maltratei? Seria bom que assim fosse. Como assim? É amigo dele e prefere que eu o houvesse maltratado, não entendo. Pois prefiro. Explique-se então. É que assim sobraria alguma coisa para os outros, entende? Você só se interessa por ele. E os outros? Não sabia que você tinha a procuração desses outros para fazer reclamações. Largou-o ali e afastou-se sorrindo, misturando-se com os grupos. Bendy murchou, compreendeu que levara uma carona das grandes e perdera uma ótima ocasião de dizer o quanto amava, mas, animou-se quando viu que nos olhos dela, ao se afastar, não havia senão brejeirice. Nenhum ressentimento ou desprezo.
E havia agora borboleteando pelos grupos, ouvindo galanteios e passando por todos sem se deixar prender. Era notável a capacidade dela em agradar a todos, ser desejada por todos e recusar-se a todos, como se estivesse além deles, e bem que o estava, pensava ele, pela inteligência, pela beleza, pela riqueza, pela graça. Terminada a reunião, saíram juntos os dois amigos, andando a pé, pela tarde fresca. Era outono, e flores e frutos derramavam no ar aromas excitantes. Caminharam em silêncio um largo trecho, como que se esquivando a tocar no assunto que os preocupava. "Que tem você, Carlos?" perguntou Bendy, quebrando o silêncio. "Está fechado, apreensivo." "Não estava assim quando chegamos. Tive uma conversa com Rose, e penso que ela me pôs de lado." E contou a Bendy, palavra por palavra, o que conversaram. "Que acha você disto tudo?" "Acho que estás enganado. Ela até que deu bastante corda. Pensa que gosto dela por ambição, será isto? Mas não foi ela mesma que te mandou atravessar o rio. Acho que você está com medo à toa. Muito pior aconteceu comigo." "Vai falando", disse Carlos, sem fazer qualquer referência ao fato de ter ouvido a conversa toda. "Pensei que vocês tinham se arrufado", falou Bendy, "e disse que devia dar mais atenção aos outros e não só a você. Queria falar de mim, mas ela cortou, logo, perguntando se eu tinha procuração para fazer reclamações em nome de outros e me largou." "Então não é tanto." "Como não é tanto? Pense um pouco, Bendy. Ela se aborreceu porque queria ouvir você falar por si mesmo e não por terceiros, isto quer dizer que gosta de você. Mas se ela te disse que você devia passar o rio, aventurar, arriscar, isso também quer dizer que gosta de você." "Está bem, você tem razão, ela então gosta dos dois, mas não gosta de nenhum pessoalmente, ou então está na dúvida, sem saber para que lado se decide." "Será isso?" "Acho que sim. Mas não vamos quebrar a cabeça, Carlos, desvendando este mistério. Como nós dois gostamos dela, vamos fazer uma combinação, você cuida de mim e eu cuido de você, um defendendo o outro, para provar que de nossa parte é tudo, claro, e obrigá-la assim a se definir mais depressa." "Combinado. É um bom plano, e, seja como for que isto termine, nossa amizade prossegue como sempre. Toque aqui." E apertaram-se as mãos. Preconceito. No mesmo dia, no palacete, quando a família reuniu-se para o lanche da tarde, Valentino chamou Rose ao escritório. "Quer falar comigo, papai?" "Sim, senta-te aqui, junto de mim, temos que conversar sobre assunto muito sério." Rose puxou uma banqueta para a frente dele, e sentou-se um tanto curiosa e ao mesmo tempo apreensiva pelo formalismo inabitual do pai. "Todos nós estamos satisfeitos com o êxito dos teus estudos e de tua atuação social, não demora muito que possamos promover tua apresentação oficial à alta sociedade. Até aqui, não nos tens dado preocupações sérias. Pelo jeito, parece que agora fiz qualquer coisa errada." "Que foi, papai? Por que pensas assim, Rose?" "Pelo teu aviso de que teríamos conversa muito séria." "É engano teu, filhinha. Não fizeste nada de errado. O que quero dizer-te é que deves evitar atitudes que gerem comentários desairosos, ou tragam consequências desagradáveis." "Credo, papai. Não sei o que possa fazer de inconveniente, não entendo." "Então, compreenda bem, se você nada fez de errado até aqui, no entanto pode fazê-lo amanhã, unicamente te advirto para evitar isso. Continuo na mesma. O melhor será o senhor dizer logo do que se trata, não sou mais uma criança, o senhor sabe. Para nós ainda o és, e nosso dever é encaminhar teus passos por caminhos limpos e seguros." "Está bem, papai, estou de acordo, mas desde que cheguei aqui estou pedindo ao senhor que fale com franqueza. É coisa assim tão grave a ponto do senhor achar difícil revelar, mantendo-me neste estado de apreensão?" "Não há nada que possa causar apreensão, Rose. Quero somente referir-me às relações de amizade que você mantém com certos rapazes de tua roda."
É preciso selecionar as amizades, não estreitá-las com pessoas que não preencham os requisitos sociais, evitar, olhe bem, intimidades exageradas. Tudo isso eu sei, mamãe me fala isso sempre. Não parece. Como assim? Não tenho intimidade alguma com rapazes inconvenientes. Nas reuniões, danças com qualquer um, mistura-te com todos, convida quem não conhece. Nessas reuniões eu faço às vezes de dona de casa, e para ser cortês, danço com todos. Isso não quer dizer que me misturo, conheço todos os que vêm aqui e sei que são rapazes decentes e de boas famílias. Nem sempre, ainda hoje você recebeu 2 rapazes que, segundo parece, são de classe social inferior à nossa. Hoje, estranhos ao grupo que aqui vem sempre, só estavam Lúcio Bende e Carlos Vieira, 2 ótimos rapazes. O Bende é filho de um professor secundário, e o Carlos é filho de um alto funcionário do Banco do Brasil. Se for a esses que o senhor se refere, digo que são rapazes de ótimo comportamento e muito cotados na universidade. Já os conheço há vários anos e jamais lhe surpreendi qualquer coisa de reprovável. Eis aí, não compreendes que nosso meio social não é formado de professores e de empregados de bancos. Nosso meio é de chefes, diretores, líderes e não subordinados. Ouça isto e pode retirar-se. Rose levantou-se deprimida. Compreendia agora, em toda sua mesquinhez, os preconceitos de casta social, e seu espírito se revoltava contra tamanha pretensão humana de distinguir onde Deus não distingue, separar quando Deus une. Antes de sair acrescentou: já estou vendo, meu pai, que, para o senhor, inteligência, bondade, qualidades morais, são valores que não contam, só valendo dinheiro. Pois para mim, não. Penso de outra maneira, não reconheço outra superioridade que a do espírito. Dali foi diretamente para o quarto, onde já encontrou Roberta, que a esperava ansiosa por saber como fora a conversa com Valentino. Afogueada e resoluta, Rose contou tudo, palavra por palavra, sem omitir coisa alguma, certa de encontrar naquele desabafo o apoio incondicional da mãe. Mas, com espanto e revolta, viu que ela pensava exatamente o mesmo que o pai, mostrando-se dominada pelos mesmos preconceitos, e firmemente hostil às suas relações com os 2 colegas. Repetiu os mesmos argumentos empregados pelo pai, demonstrando incompreensão visceral em relação aos preceitos de fraternidade humana pregados por Jesus e outros missionários do amor universal, desde os tempos pré-históricos até nossos dias, que estava conhecendo agora através dos estudos de filosofia religiosa. Quando a mãe saiu, deitou-se de bruços na cama e chorou, por sentir-se tão isolada, como uma transgressora comum, no próprio lar, e por compreender que eram inferiores, retardados, os sentimentos dos pais, conquanto lhe tributassem atenções, carinhos e cuidados materiais, os mais assíduos. Apesar de jovem, já compreendia que isso não bastava, eram sentimentos mesquinhos, que não satisfaziam sua alma, ávida de conhecimentos mais altos, e sentimentos mais elevados, mais espiritualidade, enfim. Profunda foi a sua decepção, porque estava acostumada a ver nos pais pessoas altamente dotadas no campo dos sentimentos e da inteligência, e via isso tudo ruir num só momento. Roberta desceu ao escritório e encontrou Valentino sentado em sua poltrona, frente à janela aberta para o pátio interno, olhava para fora, tão abstraído que nem deu pela sua chegada. Que aconteceu? Wally, como foi sua conversa com Rose? Mal, muito mal. Ela está imbuída de ideias modernas, extravagantes, dessa juventude desorientada de hoje. Discutiu comigo como de igual para igual, contrapondo as minhas palavras, argumentos, ideias que julga serem os mais acertados. Tudo lhe flui da boca como que decorado. Mas garanto que não vou transigir com ela, dê por onde der, exclamou ele furioso, levantando-se impetuosamente. É minha filha, é menor, e tem de obedecer a mim. Devemos combater essa contaminação, que visa destruir tudo o que é sólido, estável, e foi construído com o nosso, e o suor de milhares, antepassados nossos.
Mas, Wally, pelo amor de Deus. Que foi que aconteceu, além disso, para você ficar deste jeito? Nunca te vi assim. Estou mesmo indignado, Roberta, porque dessa forma perderemos nossa filha. Mas como? Estás exagerando, homem. Rose é uma menina comportada, sensata, de bons sentimentos e muito inteligente. Por que dizes que a perderemos? Não vês bem as coisas? Ela está se bandeando para essa gentinha que se infiltra na organização nacional, sobretudo nas universidades, visando destruir sua estabilidade para, em seu lugar, implantar a praga do comunismo russo. Mas não é tanto, Wally. Não é tanto. Eu convivo dia e noite com ela, e nunca vi ou ouvi nada semelhante. Acalma-te, vamos, acalma-te. Conversei ligeiramente com ela no quarto, mas não sei detalhes. Conta-me como foi. Fui com jeito, falou ele após acalmar-se um pouco, preparando seu espírito para dizer que proibíamos suas relações com pessoas de classe inferior à nossa, mas ela rebelou-se logo dizendo que pensava de modo diferente, e quanto aos rapazes disse que são ótimos companheiros e não vê inconveniente algum nessas relações. E agora? Roberta estava agoniada, amava intensamente a filha e tudo faria para agradá-la, mas também não poderia permanecer indiferente aos perigos que a rodeavam e que, ao que tudo indicava, poderiam aumentar. Como fazer, pensava ela, para afastá-la desses rapazes, como ali queria, mas sem feri-la ou revoltá-la contra os próprios pais? Era preciso estabelecer um plano inteligente de conduta para obter bons resultados. Trocou ideias com o marido, este concordou e sentiu o problema da mesma forma. Vou estudar cuidadosamente o caso, decidiu ele. Mandarei tomar informações sobre os rapazes e suas famílias, até descobrir um ponto que justifique o afastamento, no qual estou interessado, ao demais porque tenho para nossa filha planos mais vantajosos. Aguardemos com calma e procure cercá-la de todo carinho e conforto porque, nestas horas de crise, é que isso se torna mais necessário. Roberta voltou um pouco mais tarde ao quarto de Rose, e encontrou-a ainda deitada, olhos fechados, quieta. Rose, querida, estás cansada? Não, mamãe, estou meditando sobre o que papai disse. Muito bem, que é que te aborrece? É o ter de afastar-me de Carlos e de Bendy, porque são filhos de famílias inferiores à nossa, em posição e dinheiro, com o que você também concorda. E você, não concorda? Discordo completamente. Gente boa, superior, para vocês parece que é somente quem tem dinheiro, sendo de valor secundário os sentimentos que, para mim, possuem valor preponderante. E quem te botou na cabeça essas ideias tão filosóficas, tão diferentes da realidade da vida? Eu mesma, estudando, investigando, observando, compreendi o que tem valor e o que não tem. E os rapazes e as moças com os quais você convive, pensam da mesma forma? A maioria não, porque são filhos de gente rica, mas alguns sim, pensam da mesma forma, e alguns, mesmo, são revoltados potenciais contra as injustiças sociais. Quais pensam como você, posso saber? Vários deles, colegas da faculdade, mas posso citar Carlos e Bendy que você já conhece, e a maioria das pessoas sensatas. Acho que a razão está com os nossos iguais e não com a maioria, cada classe em geral vive em separado, para poder manter as próprias tradições. A nossa é a classe alta, dispondo de recursos e poderes, e não temos vocação para a mediocridade. Para mim, mamãe, devemos respeitar todas as classes sem nos esquecermos de que somos todos irmãos perante Deus. Não convivemos com todos, e há marcadas desigualdades de educação, meios, crenças, sentimentos, mas, do ponto de vista espiritual, somos todos iguais perante Deus, e devemos fazer o possível para ajudar a todos. Está bem, Rose. Tens mesmo umas ideias meio revolucionárias. Não, senhora, nada disso. Sou pela paz e contra a violência, devendo a humanidade evoluir pela compreensão própria, pelo autoaperfeiçoamento e pelo amor, sem discriminações e exclusivismos. Isso são ideias só para escrever nos livros, para filósofos baratos.
Mas a senhora não tem religião? Não conhece o Evangelho de Jesus? Que pergunta! Claro que conheço, sou católica praticante. Como então interpreta o ensinamento que diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Ora, Rose, deixemos de bobagens, isso é modo de dizer, ninguém, nem mesmo os padres, podem viver como o Evangelho ensina, seria absurdo querer isso. Mas o Evangelho não é a base do catolicismo. Teoricamente é, porém, as interpretações equivalem, e o que se obedece na vida prática é o que está regulado nas regras canônicas que os sacerdotes ensinam. Entende? Claro que entendo. Mais fácil é sentir uma exterioridade que uma profundeza, um ritual de culto que uma testemunhação de fraternidade. Isso, minha mãe, pode ficar certa que não é o cristianismo verdadeiro. Estás louca. Infelizmente vejo que teu pai tem razão em querer afastar você, de qualquer jeito, dessas amizades dissolventes. Dissolvente, não, mamãe. O Evangelho é, ao contrário, edificante. Não sofisme. Bem sabes que me refiro aos Carlos e aos Bendes. Não precisa falar deles dessa maneira desprezível, o que penso é por mim mesma, já lhe disse, e alcancei estudando e não conversando. Basta, estou farta, não quero mais discussões irritantes. Não permitirei mais a entrada desses rapazes em nossa casa. Fica entendido? Sinto muito o que me diz, penso que isto é o início de maior isolamento para mim. Pois se afaste deles e tudo terminará. Por esse preço, não cometo injustiças. Eles nada fizeram para merecer isso. Eu é que os procuro, eu é que os convidei, porque gosto deles e me respeitam e estimam. Repito, não quero mais eles em tua companhia, é definitivo. A senhora pode fechar as portas da casa, mas não as do coração. Este é livre, graças a Deus. Não tens medo de teu pai. Não, senhora, primeiro porque eu amo e o respeito, e depois porque tenho pena dele e farei o possível para que não cometa arbitrariedades e injustiças contra fracos inocentes. E o mesmo digo da senhora. Meu Deus, gritou Roberta, levando as mãos ao rosto. Não posso mais suportar isto. Olha, Rose, disse ela enquanto caminhava para a porta, não falarei contigo, durante uma semana, até que voltes a ser o que sempre foste antes. E saiu batendo a porta. Os dois amigos. Rose dormiu pouco essa noite, sua mente, em franco conflito com o coração, de uma parte decepcionada com a mentalidade estreita dos pais, que somente agora pudera conhecer, e doutra, penalizada por ser obrigada a entrar em conflito com eles. Mas, ao mesmo tempo, exultava por constatar que, apesar de muito jovem ainda, já havia ultrapassado a inferioridade espiritual que eles demonstravam, mergulhados como estavam em preconceitos sociais e interesses meramente materiais e transitórios. O que observava, vinha também provar que era exato o conceito da evolução das espécies, e respeitável a crença na lei da reencarnação, bases das religiões orientais e do neo-espiritualismo moderno. Cotejando-se com os pais, ela se julgava diferente, mais emancipada de julgos religiosos. Também percebia que, efeitos hereditários, somente vigoravam para o corpo físico e não atingiam o campo moral, que é privativo do espírito. Continuando a penetrar nas verdades espirituais, compreendeu também que essa mocidade, de maioria, pobre de bens materiais, da qual eram expoentes os dois rapazes amigos, se colocava na escala evolutiva, do ponto de vista espiritual, acima da classe social poderosa e rica da qual ela fazia parte, referindo-se, é claro, àqueles que, pela conduta e pelo sentimento, merecessem tal condição. Com esse pensamento consolador finalmente adormeceu, justamente quando, lá embaixo, o relógio grande da sala de refeições, dava 3 batidas sonoras e austeras. 3 dias depois, na universidade, encontrou-se com os dois amigos. Estava ansiosa para trocar ideias com eles,
aquilatando assim das próprias forças, testando as conclusões a que chegara. Foram para o pé de uma árvore de sombra, num dos pátios internos, e, após as trivialidades costumeiras, entrou diretamente no assunto que a preocupava. Estava ansiosa para conversarmos, porque tenho coisas muito sérias a expor, e desejo ouvir a opinião de vocês. Quanta honra, disse Carlos sorrindo. Não venha com as suas ironias, reclamou ela. Ou há alguma coisa errada que eu tenha feito? Nada, Rose, nada. É brincadeira do Carlos, interveio Bendy. Sente-se aqui, disse, estendendo um jornal no chão, e nós te ouviremos com toda atenção. Que tem feito vocês? Perguntou para ganhar tempo. Estudando muito? Nem tanto, respondeu Carlos. Pensando na vida, acrescentou Bendy. Fazendo versos, emendou Carlos. Quem? O Bendy? Quero ver. Recite-um para mim. Não quero brigar com o Carlos, Rose. Ele é muito meu amigo, e bem que o merecia com esta intriga. Não tenha escrúpulos, disse Carlos. Pode recitar, ela pede, rapaz. Vamos ouvir a Rose primeiro, disse Bendy. Ela está preocupada com alguma coisa, e não tem cabimento estarmos falando à toa quando ela mesma diz que precisa de nós. Tens razão, Bendy, vamos ouvi-la. Rose, terminada a disputa, referiu-lhe seus pensamentos noturnos, e as conclusões a que chegara sobre as diferenças entre as classes sociais, gerando pobreza, mediania e riqueza. Expôs suas crenças na evolução da espécie, segundo Darwin, atingindo os seres do mundo material, e as leis espirituais, inclusive a da reencarnação, segundo o pensamento oriental, regulando a evolução moral. Referiu-se também às dificuldades de sua posição em aceitar tais crenças, convivendo no meio social que lhe era próprio e na classe dos mais ricos e poderosos. Queria saber quais os pensamentos dele sobre tais questões. Carlos tomou a palavra em primeiro lugar. Acho tudo inferior, instável, nos meios em que predomina a riqueza, não por ela mesma, mas pelos que a utilizam com exclusividade, contando com uma segurança que não existe. Julgo presunçosos e infelizes os ricos, falou Bendy, porque são pobres de sentimentos e escravos do dinheiro, que os torna incapazes de ver as coisas nos seus aspectos eternos. A lei da seleção das espécies, continuou, explica as diferenças, uns vindo antes que os outros, e possuindo, por isso, mais experiências e sabedoria, nascendo primeiro, sendo, portanto, mais maduros. De acordo, completamente, disse Carlos. Acredito na lei da reencarnação, continuou Bendy. Ela explica todas as diferenças de ordem material e espiritual. Os mais velhos, não no tempo, mas nas experiências do sofrimento, são os melhores, os mais amadurecidos, mais moralizados, mais humanos, mais fraternos e, por tudo isso, concluiu, inspiram mais confiança. Ótimo, disse Rose, aplaudindo. Isto me conforta grandemente. Vejo que defendo a tese mais justa e mais elevada. Obrigada a vocês. Vamos agora à poesia, Bendy, disse Carlos. Deixa isso, Carlos, conversemos com Rose, nem sempre estamos juntos. Ora, Bendy. Já falamos sobre os meus assuntos, como você queria. Vamos agora ouvir a sua poesia que, tenho certeza, será linda. Palavra que estou curiosa, afirmou Rose. Vamos Bendy, solta o verbo, insistiu Carlos, chasqueando e também, curioso, não obstante já quase ter certeza que a musa inspiradora era Rose. E para encalistrar o amigo perguntou, será algum amor novo que ele tem, Rose? Também quero ouvir. Assim apertado de ambos os lados, Bendy resolveu-se, dizendo: é uma poesiazinha que dedico a você, Rose, sem a menor ideia de lhe constranger, e também, já vou dizendo, que não é nenhuma declaração de amor, palavra que não está entendido, e aceito a ressalva honesta e franca. Pode começar. Bendy tirou do bolso uma folha de papel e leu pausadamente, com evidente emoção, a seguinte redondilha. Quando teus olhos eu vi, a minha vida mudou.
O sol mais claro ficou e mais belo refulgiu quando teus olhos eu vi. Oh, meu amor! A alegria entrou no meu coração, e a noite foi como o dia, e acabou-se a solidão em que minha alma vivia. Oh, meu amor! Nesse dia quando teus olhos eu vi. À medida que lia, os olhos dela foram se enchendo de lágrimas e Carlos, vendo isso, percebeu que seu coração era de Bendy, por mais que ocultasse, e não dele. E, por sua vez, emocionou-se e ficou trêmulo e triste. Quando Bendy terminou, ela disse, tentando dominar a emoção: Linda, Bendy, linda esta tua poesia. Muito bela mesmo. Fiquei emocionada. Não sabia que você possuía tanta inspiração e tanta delicadeza no contar as tuas coisas sentimentais. Que é isso, Rose? Que exagero! Dizes isso porque ainda não ouviu as poesias do Carlos. São muito melhores. São sonetos, entende? Coisa muito mais valiosa e não quadrinhas como esta, que todo mundo faz. Não, Bendy, não é todo mundo que faz, pelo menos com essa delicadeza. Vamos, então, agora, ouvir o soneto do Carlos. Estou também curiosa. Isso é brincadeira do Bendy, Rose. Todo jovem apaixonado pela vida, nesta nossa idade, sofre impulsos de extravasar suas emoções, esperanças e desejos em versos. É só isso. Pois é isso mesmo, Carlos. E quero ouvir esse soneto. Faço questão. Hoje não, outro dia eu trarei um deles para te mostrar. Fica prometido. Se ele hoje não está preparado, Rose, marcamos um novo encontro e, assim, ele pode escolher a poesia que quiser ler, propôs Bendy, ajudando o amigo a ganhar tempo. Está bem, concordou Rose, marquemos outro encontro daqui a 3 dias, neste mesmo lugar, aceitam? Combinado. Rose levantou-se e partiu sem fazer a menor referência à proibição feita por seus pais. Resolveu deixar o assunto para a próxima oportunidade, nem estava em condições de suportar tristezas nesse dia tão feliz em que ouvira a mensagem tão delicada do amor de Bendy. O próximo encontro foi mais decisivo. Rose os encontrou sentados ao pé da mesma árvore. Bendy, coligindo notas que tomara na última aula do dia, e Carlos, com o queixo entre as mãos, pensando como conduzir as relações dos três, dentro da amizade que se havia formado, sem criar constrangimentos de parte a parte, pela preferência dada por Rose veladamente que, nesse dia, deveria ser positivada. Assim que chegou, Rose dava claramente a perceber que algo de sério havia acontecido. Sentou-se junto a eles e permaneceu calada, esperando que um dos dois iniciasse a conversa. Mas como, também eles, se conservassem em silêncio, ela lembrou-lhes o combinado no encontro anterior. Vim para ouvir a poesia do Carlos. Será que esqueceram? Só por isso, perguntou Bendy, intencionalmente, olhando para Carlos, como a convidá-lo a cumprir a promessa. Pensei muito sobre este assunto, Rose, e achei melhor não entrar na corrida com Bendy. Que corrida? A dos versos. Sim, isso mesmo, mais ou menos. Mas por quê? Não foi isso combinado? Foi, mas não desejo competir. É melhor ficarmos no que está, e cada um seguir o seu próprio rumo. Mas por que isso, gente? Alguma coisa não vai bem entre vocês? Nada disso, esclareceu Carlos. Entre mim e o Bendy as coisas vão sempre em ordem, em harmonia e assim terão que ir até o fim, pelo menos é o que desejo. Estou de pleno acordo com o Carlos. Não há nada mesmo, Rose. Então é alguma coisa comigo. Estou sentindo isso, disse Rose. Você não sabe que os bancários são pobres? Perguntou Carlos. E que os professores de colégio também o são, ajuntou Bendy. Mas que é isso que vocês estão falando? Não entendo nada. Haverá alguma dificuldade em que eu possa ajudar? Sejam francos e podem contar comigo. Ora, Rose, não é nada disso. Como não é? Somos colegas e amigos e por que não posso ajudar? Nós estamos acostumados, Rose, com dificuldades, falou Bendy. Nascemos no nosso meio e vivemos nele da melhor forma possível, sem a menor frustração ou desaire.
É melhor você se afastar de nós por algum tempo, até que passe uma onda que está sobre nós três. Rose estava chocada com a atitude dos dois, pois jamais tal coisa acontecera antes. Eram amigos, trocavam confidências, discutiam em comum seus problemas escolares e sempre se harmonizaram bem, porque falavam agora em dificuldades e separações. Nesse ponto levou um choque íntimo. Teriam eles sabido, de alguma forma, da proibição dos pais no dia anterior ao último encontro? Mas como souberam? Levantou-se apreensiva, mas resolvida a forçá-los a falar. Não querem mais a minha companhia? Podem ser francos. Não queríamos tratar deste assunto contigo, Rose, para não ferir a tua sensibilidade ou, de qualquer forma, criar impedimentos à continuação de nossa sincera amizade. Mas acontece que ontem à tarde, ao chegar a casa, soube que pessoas desconhecidas andam tomando informações nossas com amigos e fornecedores, sobre nós e nossas famílias, principalmente sobre patrimônio familiar e meios de vida. Meu pai atribui tal fato às relações que temos contigo fora do campus, inclusive em reuniões em tua casa. Procurei Carlos e vim, a saber, que o mesmo havia acontecido com a família dele, e então compreendemos que devíamos poupar-te o constrangimento de romper conosco, em obediência a teus pais, e por isso propusemos a medida em primeiro lugar. Bendy falava visivelmente constrangido, e via-se que estava unicamente cumprindo um dever, como emissário de ambos, ante Rose. E para acabar logo com a penosa situação, acrescentou. Bem sabes que não podes pôr em dúvida a amizade que te devotamos e que até aqui tem sido retribuída, mas não queremos de forma alguma criar-te dificuldades com os teus, e achamos melhor nos afastarmos antes que sejamos obrigados a isso, o que, como bem percebes, seria muito deprimente. Como resposta, Rose tomou a mão de cada um deles e respondeu olhando-os carinhosa e firmemente. Lastimo que hajam sabido disso e jamais lhes falaria sobre tal coisa. Compreendo a delicadeza do gesto de vocês e quero dizer que, de minha parte, reprovo completamente esse procedimento de meus pais. Mas, falando com a franqueza e a sinceridade a que estamos acostumados, reprovo, mas não estranho essa atitude deles. Cada um pensa como sente e como pode, segundo ponto que atingiu na evolução moral do seu espírito. Do outro lado, talvez estejam agindo calculadamente, dentro do dever que obriga os pais a zelarem pelos filhos. Meu pai é homem influente, pela posição e pelo dinheiro, e usa de seus métodos dentro deste caso mais íntimo e pessoal como costuma agir no campo comercial, informando-se primeiramente para depois tomar decisões. Não vejam nisso uma vontade contra vocês, ele nem os conhece pessoalmente. São pontos de vista. De acordo, Rose, mas nossos pais nos aconselharam a nos afastarmos espontaneamente, por algum tempo, até ver se a medida é definitiva ou provisória. Neste último caso, voltaríamos então a nos vermos. Não achas melhor agir desta maneira? Sentimos muito, acrescentou Carlos, muito mesmo, podes crer. Mas não vamos ficar de longe mantendo encontros fortuitos, nem mesmo no campus. Não ficaria bem para nenhum de nós. Não concordas? Custa-me concordar com esta solução, respondeu Rose, e fico triste em ver que há de fato motivos sérios para o afastamento de vocês, mas creiam que reprovo qualquer pensamento de separatividade entre nós e já disse isso a meus pais, e da minha parte também não quero sujeitar vocês a qualquer vexame, e prefiro mesmo concordar. Vamos experimentar, disse ela entristecida, e ver se nos acostumamos. Em um canteiro próximo viam-se vários arbustos floridos, Bendy colheu uma rosa, e Carlos um cravo vermelho, e cada um lhe fez sua oferta, com gestos carinhosos, vendo nos olhos dela as lágrimas que afloravam brilhantes como gotas de luz. E assim se separaram, mas, ao despedir-se, Carlos entregou-lhe um papel dobrado dizendo: é uma poesia que não fiz, mas que acho muito própria para um ato deste. Rose desdobrou o papel e leu. Para os que se amam, não há distâncias, não existe ausência. Os que se amam, não desanimam, não esquecem, não dizem adeus.
Ela beijou o papel e disse, afastando-se, é para vocês dois este beijo. Sofria no fundo da alma a angústia daquela separação.